Pai, com essa espada da verdade, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, convicto de que o Senhor Deus está travando a nossa luta, a nossa batalha. Abençoa nosso dia, nossa família, a nossa casa, Senhor Deus. Toma essa aula para as mãos, abençoa teu servo, que ele possa falar direcionado, Pai. Ó Deus, através do teu Santo Espírito Santo, Deus, para que nós venhamos sair daqui transformados, Senhor Deus, através da sua palavra, Senhor Deus. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Poder sentar em nome de Jesus? Queria falar a respeito dos anjos, dando continuidade ao que iniciou semana passada. Semana passada foi ministrado sobre os anjos maus, a natureza dos anjos maus e a atividade desses anjos maus. Sendo que eu queria partir do princípio para a gente entender por que tiveram esses anjos maus, por que houve essa separação, porque tudo que Deus criou foi bom. Porém, houve uma divisão, uma rebelião, como nós sabemos, na Bíblia Sagrada, a respeito desses anjos maus. Então, para iniciar a aula, eu queria falar a respeito da criação dos anjos. A criação dos anjos. Então, abra por gentileza aí, livro de Jó, capítulo 38. Livro de Jó, capítulo 38. Livro de Jó, capítulo 38, no seu versículo 7, diz assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e os filhos de Deus rejubilavam. Aqui Deus está falando com Jó com relação à criação, fazendo algumas perguntas para Jó, na qual Jó não tinha resposta para dar para Deus. E aqui, no decorrer dessa criação, no texto nos mostra que esses filhos de Deus, como jubilavam, esses filhos de Deus aqui são os anjos. Porque Deus tem 5 tipos de filhos. Deus tem 5 tipos de filhos. Amém? Filhos por criação. Os anjos. Deus tem seus filhos por criação, são os anjos. Tem um filho por formação, filhos por formação, que é no caso de Adão, que formou o homem do pó da terra. Deus tem filhos por eleição, que é Israel, que são seus filhos. Deus também tem filhos por geração, no caso de Jesus, que foi gerado, filho por geração. E Deus também tem filhos por adoção, que é a igreja do Senhor Jesus. Então nós também somos filhos de Deus. Deus tem 5 tipos de filhos. Então, esses filhos de Deus aqui, os anjos que acompanharam a criação divina, eles se alegraram. Então, parte do princípio aqui, irmãos, para os irmãos entenderem, é que todos os anjos, quando foi criado, eles eram santos. Todos eles eram santos. Porém, não eram perfeitos. Esses anjos, eles eram santos, estavam no ambiente de santidade, mas ainda não havia perfeição. Em que sentido? Quando houve a rebelião. Interessante que a igreja, ela está caminhando para o estado da perfeição. Ela não é perfeita ainda, mas ela está caminhando para o estado da perfeição. Os anjos que tiveram seu posicionamento como santos, alguns perderam essa posição de santos. Os outros que foram aprovados, esses foram santos e agora são perfeitos. Ou seja, eles não têm vontade própria. Eles não fazem o que eles querem. Eles também não têm livre-arbítrio. Então, para nós entendermos tudo isso aqui, é que, primeiramente, todos os anjos foram criados santos. Foram criados bons. Sendo que houve uma rebelião. Houve guerra
E quem que comandou essa guerra? Satanás. Tudo começou por ele. E interessante que diz a Bíblia que ele tramou no seu coração a querer subir os altos céus, a querer colocar um trono acima de Deus. Engraçado, onde ele estava era um ambiente de santidade. Como o pecado entrou? Se ele estava num ambiente de santidade. Como é que o pecado ele entrou num ambiente onde ele estava que era santo? Tem perguntas que a gente não tem resposta, mas o fato que ocorreu é que ele se rebelou contra Deus. Abra por gentileza Isaías 14. Uma síntese rápida aqui só a respeito da criação. Isaías 14, capítulo 14, versículo 12, versículo 13 e versículo 14. Por favor, quem achou, leia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitas as nações. Tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha aí. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Amém. Então você vê que ele pecou aqui, mas ele estava num ambiente de santidade, mas ele pecou. E pela iniquidade dele, ele foi lançado por terra. Amém, meus irmãos? Amém. Então ele estava num ambiente de santidade. Diz a Bíblia que era um querubim ungido, protetor da guarda, tinha toda uma responsabilidade ali. Porém ele intentou no coração de querer subir, de querer colocar um trono acima do Senhor Deus. E quando Deus observou a intenção do coração dele, o lançou fora. Mas diz a Bíblia que ele não foi sozinho. Abra aí Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 e versículo 8, por favor. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão com seus anjos. Até o 8, até o versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais os seus lugares se acham no céu. Olha aí, então nessa rebelião do inimigo, ele levou uma terça parte com ele. Com certeza ele fez uma proposta. Com certeza ele persuadiu aquela terça parte dos anjos. Lembrando que os anjos eram santos, mas não eram perfeitos. E você vê que após essa atitude dele fazer essa rebelião e induzir a uma terça parte dos anjos com ele, os anjos aqui tinham livre-arbítrio, tinham escolha. E eles escolheram seguir a rebelião. E a Bíblia fala que a rebelião é um pecado de feitiçaria para Deus. Então esses anjos aqui tiveram a opção de escolher sigo com Deus ou sigo com Satanás. E eles preferiram seguir com Satanás. Diz a Bíblia aqui que houve uma batalha no céu. Entrou em ação o arcanjo Miguel ali. Houve uma batalha travada e Satanás foi lançado fora. E os seus anjos também, caíram. Amém, meus irmãos? Então, na criação dos anjos, eles eram santos. Eles não eram perfeitos. Mas agora aqueles que escolheram ficar ao lado de Deus, esses são santos e agora são perfeitos. Ou seja, eles não voltam mais atrás, eles só obedecem à vontade de Deus, eles não têm sentimento próprio, eles não têm sentimento de amor, de compaixão. Anjo não sente isso. Anjo só faz o que Deus manda.
Então aqueles anjos que se posicionaram, quiseram permanecer com Deus, eles são santos e perfeitos. Mas os outros eram santos, acabaram caindo na rebelião e agora, porém, não são perfeitos. Estão no estado de condenação. Amém, meus irmãos? Vamos passo a passo aqui devagarzinho, a gente vai pegar na aula. Abra, por favor, em Judas. Judas, Epístola de Judas, capítulo 6. Só você ver antes do Apocalipse aí. Judas, versículo 6. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, e ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Olha aí. Então, aqueles anjos que não se posicionaram, não permaneceram posicionados na sua forma angelical, a qual Deus escolheu, estabeleceu, esses já está reservado o juízo e a condenação. E a Bíblia fala a respeito desses anjos maus que já estão condenados pelo próprio Deus. Abra aí Mateus, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Quem achou, por favor, leia. Então o rei dirá também aos que estiveram a sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Olha aí. Então, eles já estão condenados, perderam a sua posição, seguiram a rebelião de Satanás e houve a condenação. Amém, irmãos? Amém? Amém. Deu para entender até aqui? Então agora nós vamos entrar a respeito dos anjos bons. Já falamos da criação, falamos da rebelião, falamos daqueles que já estão condenados e agora daqueles que trabalham a favor do povo de Deus. A natureza dos anjos que eu quero falar aqui nessa manhã. A primeira coisa que eu quero abordar é que a palavra anjo no grego significa mensageiro. A palavra anjo no grego, ela significa mensageiro, tá bom? São mensageiros, são servidores celestiais do céu, são chamados de embaixadores também. Amém? Outro ponto também é que esses anjos mensageiros, eles são chamados também de espíritos na Bíblia Sagrada. Além de eles serem chamados de anjos, eles são chamados também de espíritos. Abra aí, por favor, a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Quem achou, por favor, leia. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olha aí. Eles têm a função, além de servir para aqueles que herdam a salvação, eles são chamados também de quê? De espíritos. Amém? Sendo que no Novo Testamento, essa doutrina dos anjos, para uma seita chamada saduceus, eles não acreditavam em anjos. Os fariseus acreditavam uma coisa ou outra, porém os saduceus não acreditavam nem em anjos, não acreditavam muito menos em ressurreição. Abra aí, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, capítulo 23, versículo 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito,
mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Porque Paulo aqui nesse momento, ele estava no Sinédrio. E no Sinédrio estavam os fariseus, estavam os saduceus. Então quando Paulo foi fazer a sua defesa a respeito da sua acusação, ele começou a dar o testemunho, ele falou acerca da ressurreição. Então, diz aqui o texto aqui que eles ficaram divididos. Porque diz o texto que os saduceus não acreditavam nem em anjos, nem em espírito, muito menos em anjos. Porém, a Bíblia nos dá base de que os anjos foram criados, são seres celestiais, são seres que estão a serviço de Deus e do povo de Deus. Então, os saduceus não acreditavam na doutrina dos anjos. Já os fariseus, uma coisa ou outra acreditavam. Então, naquele momento ali, no Sinédrio, houve uma grande confusão acerca desse debate. Mas nós cremos pela Bíblia que os anjos, eles existem, são seres celestiais, estão a serviço de Deus. Outro ponto que eu quero frisar aqui é a respeito da natureza dos anjos. A natureza dos anjos. Primeiro, eles são seres mais elevados em estatura que o homem. Embora a Bíblia nos mostre aqui, em algumas oportunidades, os anjos aparecendo para algumas pessoas de forma humana, mas eles são seres celestiais e são seres também, irmãos, que tem a sua estatura é mais elevada, ela é maior do que o homem. Amém? Abra por gentileza aí Salmos, capítulo 8. Salmos 8. Salmos 8. Leia, por favor, no Salmos 8, versículo 3 até o 9. Salmos 8, versículo 3 até o 9. Salmos 8, 3 ao 9. Isso, pastor. Quando Deus buscou o céu, a obra do escuro, a lua, a estrela se prepararam. Que é o homem mortal para que se nele vê, e o filho do homem para que o visite. Os pouco menor que fizeste os anjos, e de glória e de honra provar. Faze com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo puser que faz e todas as ovelhas e boi, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pelas belezas dos mares. Amém? Só até 8. Aqui, você pode perceber bem aqui, contudo, pouco menor do que os anjos o fizeste. Ou seja, aqui o salmista aqui está falando a respeito da criação, como Deus criou todas as coisas. E a respeito do homem, quando foi criado, foi feito o que? Um pouco menor. Os anjos são seres mais elevados em estatura do que os homens. Amém? E nesse contexto aqui de Salmos 8, está ligado com Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus, depois que havia criado Adão, deu uma ordem para que ele dominasse sobre as aves, sobre os peixes, sobre os répteis, cuidasse do jardim. Então, a autoridade que Deus deu para Adão ali, e como ele Deus coroou de honra e de glória, ter dado essa honra para Adão, um homem, um ser mortal, a dominar a tudo aquilo que Deus havia criado, no sentido dos animais. Então você vê o posicionamento que Deus havia dado para Adão, a honra, agora que Deus ali pôde fazer naquele momento ali para Adão. Mas Adão perdeu esse posicionamento, essa posição de dominar, na qual Deus deu essa autoridade para ele. Amém? Infelizmente ele perdeu essa autoridade. E Deus havia dado uma ordem: domine. Vá lá,
Sendo que, infelizmente, sabe uma história, e Adão, ele havia transgredido, havia pecado. Amém? Outro ponto. Primeiro, os anjos são seres elevados. Segundo, os anjos são mais fortes do que os homens. Eles são mais fortes do que os homens. A gente ouve aquela história de Jacó, né? No Vale de Jaboque. Jacó lutou com o anjo ali, prevaleceu com o anjo. Você até vê em filmes que Jacó, ele até toma uma surra do anjo, ele apanha. Parece até aqueles filmes de lutador que o cara apanha, cai no chão, levanta, apanha, cai no chão, levanta, e no final está tudo arrebentado, ele se levanta e vence a luta. Já até mostrou filmes assim, onde Jacó lutando com anjo. Sendo que os anjos são seres muito mais fortes do que nós e mais poderosos do que os homens. Abra por gentileza aí, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 11. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 11. Ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Olha o texto aqui, diz que embora em maiores em força e em poder. Então, meus irmãos, os anjos, eles, além de serem seres elevados em estatura, eles têm força e têm poder. Então, Jacó não lutou fisicamente com o anjo ali, não brigou, não saiu no soco com o anjo, porque é impossível de alguém lutar contra um anjo, sendo que ali lutou em oração para receber a sua bênção. Amém? E esse ponto que eu quero destacar aqui é que eles são mais em força e em poder. Então, os anjos do Senhor, eles têm poder, são mais fortes do que nós e são mais elevados em estatura do que o homem. Outro ponto interessante também é que os anjos, eles obedecem à ordem divina. Os anjos obedecem à ordem divina. Abra aí, por favor, Salmos 103, versículo 20. Salmos 103. Salmos 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Olha aí. Então os anjos, eles estão debaixo da ordem divina. Eles só obedecem aquilo que Deus manda. Anjo não tem vontade própria. Anjo não tem sentimento. Anjo não tem compaixão. Os anjos que se posicionaram em ficar ao lado de Deus, lembra daquela história da batalha que houve, da rebelião, daqueles que seguiram a Deus e aqueles que não seguiram a Deus? Esses que se posicionaram e que permaneceram ao lado de Deus, esses só obedecem ao comando da voz divina. Então aqui nos Salmos diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, magnífico em quê? Em poder, e cumpris as suas ordens. Então, anjos, eles só fazem aquilo que Deus manda. Eu não mando no anjo. Falo, anjo, vai lá agora, anjo. Anjo, vem cá, anjo, pega agora aqui, anjo, com a espada, anjo. Tem uns camaradas que acham Não é? Envia Miguel agora. Miguel, pega a espada agora, Miguel. Pega a tua espada e fala, anjo, taca fogo agora, Miguel. Irmãos, nós não damos ordem para os anjos. Não damos ordem para
anjo, vai agora lá não sei aonde. Não. Mas a Bíblia diz que os anjos são conservo do servo. Ou seja, os anjos são servo do servo. Os anjos estão a favor dos servos de Deus, trabalhando 24 horas, em todo momento, em favor da sua igreja. Amém? Alguma dúvida, irmãos? E esses anjos também, estamos falando a respeito da natureza, a natureza dos anjos. Outro ponto também, acerca da natureza deles, é que eles são chamados de santos. Os anjos também são chamados de santos. Abra, por favor, em Mateus, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Amém? Então, os anjos, eles são seres mais elevados em estatura, fortes e poderosos. Eles obedecem só apenas à voz divina. Eles são chamados de santos. Amém? Separados, santos. Os anjos são seres celestiais santos. Alguma dúvida, irmão, até aqui? Os anjos também são seres inteligentes. Os anjos não são seres alienados, mas são seres também inteligentes. Alguém quer falar alguma coisa, irmão? Alguma dúvida? Abordando acerca da criação dos anjos, o seu significado, a natureza dos anjos bons. Na aula passada foi ministrado aqui sobre os anjos maus, e agora estamos dando a ênfase para os anjos bons. Amém? Agora vamos falar um pouco a respeito das atividades desses anjos. Esses anjos são seres celestiais, são santos, têm poder, têm força, são seres elevados em estatura, mas eles também trabalham em favor da vontade divina. Os anjos trabalham em favor da vontade soberana de Deus. Vamos ver aqui algumas atividades dos anjos na Bíblia Sagrada. Irmãos, as atividades dos anjos aqui são muitas no Antigo Testamento e várias no Novo Testamento. Nós vamos só abordar algumas aqui para os irmãos poderem ver na Bíblia Sagrada. Abra, por favor, em Gênesis, capítulo 16, versículo 9. Livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 9. Livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 9. Quem achou, por favor, leia. Então me disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo dos teus mãos. Foi isso? Versículo 10. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, para que não será tua semente, que não será tão numerosa que será. Amém? Então aqui a gente conhece a história de Agar, a escrava egípcia, a qual a esposa de Abraão a deu para que tivesse um filho, porque ela não gerou filho. Naquele momento, a gente sabe que a escrava egípcia acabou engravidando, porém ela acabou fugindo da sua senhora. E naquele momento que ela foge, aparece o anjo do Senhor. Uma coisa é falar um anjo, agora falar o anjo do Senhor é diferente. E Deus enviou um anjo, é uma coisa. Agora quando falar anjo do Senhor, é uma manifestação de Deus no anjo. Era como se o próprio Deus ali se manifestasse ali, naquele anjo, em forma humana. Então quando fala anjo do Senhor, é a manifestação de Deus no anjo.
Então, naquele momento ali que Agar estava fugindo da sua senhora, porque ela estava debaixo de uma lei ali, e ela era escrava, o anjo do Senhor aparece ao encontro dela e dá as seguintes palavras de bênção, dizendo que seu filho seria uma bênção, multiplicaria, uma grande nação, para ela poder voltar para sua senhora. Então, alguns aparecimentos dos anjos aqui, você pode perceber que alguns deles aparecem o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Outro texto também. Enviado. Oi? Enviado. Os anjos são sempre enviados por Deus. Né? Não é quando você falou que aparece para ela, que ele foi enviado. Sim. Para ela, Para ela ali. Tanto que se você for ver o texto aqui, você lê o versículo 13. Olha o versículo 13 aí, ó. O que ela fala aí? No versículo 13. E ela chamou o nome do Senhor. Então ela falava: Tu és Deus da vista, profetiza. Não olhei eu também, para aquele que vê. Viu? Agora, sabemos que, diz a Bíblia, que ninguém nunca viu a Deus. Ninguém nunca viu a Deus, a não ser Cristo, claro, seu Filho. Tirando isso, ninguém nunca viu o Senhor Deus. Porém, a Bíblia diz que Deus habita numa luz inacessível, ou seja, nenhum homem tem acesso a Ele. Porém, esse Deus, no Novo Testamento, se manifestou em Jesus, tomou forma humana em Jesus, amém? Outro texto importante também, interessante, a respeito também de outra manifestação angelical também, foi para Abraão. No próprio capítulo 18, você percebe aqui no versículo 1, olha, Deus apareceu, depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda no maior calor do dia. Você vê aqui que veio 3 homens aqui, foram visitar Abraão. Abraão hospedou aqueles 3 homens, mandou para a mulher preparar alguma coisa para comer, e ali o anjo liberou uma bênção. Ministrou para a vida de Abraão, para a vida de Sara, que daqui por volta de 1 ano ela estaria grávida, tanto que ela até ri, né? Talvez de um ato de não acreditar, né, naquilo que Deus havia falado, e era o próprio Deus se manifestando ali, naquele ser angelical, tomando forma humana, e ela não acredita pelo fato de ser, poxa, eu estou velho, meu marido tem 99, eu tenho quase 90, mas se cumpriu a palavra de Deus. Outro texto também interessante está em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Aqui nós estamos falando, meus irmãos, a respeito das atividades dos anjos bons. Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2, por favor, quem achou, leia. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Olha aí, vê que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Você vê naquele momento ali, ele se depara com uma sarça, e nessa sarça, diz a Bíblia, que ele vai aparecer o anjo do Senhor ali, e naquele momento da sarça ali, Deus ministra na vida de Moisés. Mas o que mais chocou Moisés não foi a sarça pegar fogo, porque a sarça era comum isso acontecer. O que atraiu Moisés ali é que a sarça não se destruía, não destruía a sarça. O fogo queimava ali, mas não destruía. Por quê? Aquele fato que Moisés viu aconteceu várias vezes.
mas a destruição da sarça não acontecia. Então Moisés ficou maravilhado em ver aquela visão. E ali aparece um anjo do Senhor para ele, para ministrar para Moisés dos propósitos que Deus tinha para fazer na vida dele. Amém? Obrigado, pastor. Então, outra aparição angelical também, em outro texto da Bíblia, livro de Josué, capítulo 5. Livro de Josué, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 13 até o 15. Por favor, quem achou, leia. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu a ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se de rosto na terra em sinal de respeito e lhe perguntou: Que mensagem o Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Olha aí. E Josué as tirou. Olha que interessante, é que quando Josué estava com uma espada na bainha, aparece um homem, conjecturando eu aqui, ele pega a espada. Quem tu é? É um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Ou seja, aquele ser apareceu em forma humana, não angelical. E quando ele fala, tu é quem? É um dos nossos ou dos nossos inimigos? O texto nos mostra aqui que aquele anjo responde assim, ó, nenhuma coisa nem outra, mas vem agora como comandante do exército do Senhor, do exército celestial. Tudo indica aqui que Deus se manifestou naquele anjo. Mais uma vez, uns acreditam que foi até o próprio Jesus que apareceu ali para Josué, com forma humana. Tá, uma conjecturação, não é uma certeza, tá bom, irmão? Alguns acreditam também que foi o próprio Jesus que apareceu ali para Josué, de uma forma humana ali rápida. Porém, o texto mostra que Josué, ele se prostra. Quando ele se prostra, ele adora, você vê que o anjo ali, ele não falou assim, levanta para me adora não. Percebeu o texto? Que anjo não aceita a adoração de homens. Mas, oi? Aí está a confirmação que Josué não aceita adoração. Então Josué, naquele exato momento ali, não do nosso, nem do nosso inimigo, o príncipe, comandante do exército celestial, opa, calma aí. Calma aí, opa, essa autoridade aqui está acima da minha, calma aí. Quando ele se prostra e adora, aquele homem ele recebe adoração. Anjo não recebe adoração. Então você vê que Deus se manifestou naquele exato momento e recebeu a adoração de Josué. Amém, meus irmãos? Então, os anjos, né? Abordamos aqui a respeito da criação, a natureza, estamos falando a respeito das atividades dos anjos bons. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Querem falar alguma coisa a respeito daqui, desses itens que eu acabei de citar? Alguém quer complementar alguma coisa? Irmão, Pode falar, pastor. você que vai ver o porquê que o outro tem, como você está falando que ele tem, o exército de São Equilíbrio. Isso é homem forma por sempre. exatamente. Eu vou entrar nesse assunto também. A gente vai falar a respeito também. E está aqui, ó. Os anjos são aplicadores dos juízos de Deus também. A gente vai abordar esse assunto aqui também. Então, algumas atividades, aparições do anjo do Senhor. Anjo do Senhor é uma coisa. Agora, Deus enviou um anjo, é outra coisa. Quando fala anjo do Senhor, é uma manifestação de Deus ali. É como se Deus tirasse a parte da sua essência e colocasse ele no anjo ali enviado. Amém? Pode falar, pastor. E isso aí é até interessante da gente saber, que eles trabalham ao nosso favor, como você já veio falando,
que eles aplicam a vontade do Senhor e que a gente vem entender que algumas seitas, alguns outros lugares tornam esses anjos como santos, né? Adoram esses anjos. A gente vê gente que adora Miguel, que adora Gabriel. Exatamente. E a gente tem que entender isso, que os únicos que receberam a adoração é o que a gente pode explicar como a teofania do Senhor, né? Como sendo o próprio Senhor ali, e que para a gente poder separar essas coisas, senão daqui a pouco a gente está aceitando, né? Igual quando a gente vê, falando, então eles estão certos em adorar Miguel, então eles estão certos. Não, e não é isso que a palavra fala, né? O que a palavra mostra aí são situações diferentes, como você bem explicou, né? Falando que os anjos eles não aceitam essa adoração. Toda vez que o homem se dobrava diante do anjo, eles não, eu sou conservo de Deus, se levanta, adora a Deus. E quando a gente vê que ele aceita, é porque ficou explicado aqui, né? Que foi uma aparição, uma teofania do Senhor. Então, assim, para a gente entender, né? Para quando a gente vê determinados lugares, determinadas heresias de adoração a anjos, de culto aos anjos, né? Como o apóstolo Paulo já combatia lá atrás, para a gente saber que estamos tendo esse esclarecimento aqui hoje, de que isso é algo totalmente antibíblico e que a palavra não ensina assim, né? A Igreja Católica ela tem a adoração do anjo, então a gente vê que é uma cegueira espiritual. Porque eles têm a palavra na mão, eles têm até alguns livros a mais que a gente não considera, mas eles têm basicamente a mesma coisa que nós temos na mão, mas que estão presos a isso porque não leem, não buscam conhecimento. E isso também serve para nós, crentes, que nós temos que buscar cada dia esse entendimento, ler e entender o que estamos lendo. Poxa, esse anjo aceitou a adoração, mas por que ele aceitou? Vamos pesquisar o contexto disso, vamos pesquisar, vamos tentar entender quem era esse aqui que estava aqui nesse momento, para que a gente não tenha caído nesse erro também, né? Verdade, maravilha. Pensa pura. Vamos, e até a respeito dos anjos, você pode perceber que em algumas doutrinas, algumas igrejas, pode reparar que parte do fundamento delas, ou dos mormons, né, ou do adventista, ou entre outros aí, eles sempre mencionam: um anjo me visitou. Um anjo veio com uma tábua de ouro para mim, mostrou uma tábua de ouro e mandou falar isso aqui para. Eles sempre mencionam, pode reparar, que eles sempre estão colocando os anjos como o quê? Como mediadores. Então, para eles poderem, às vezes, fundar uma denominação, entre aspas, chamada de cristã, e não é, mas uma coisa nova, uma inovação, eles sempre falam: não, um anjo veio falar comigo, um anjo me visitou, um anjo veio lá do céu, lá, enviado por Deus, foi falar comigo que eu tenho que fazer assim, 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 assim. E você vê que se tornam as igrejas mais heréticas, mais erradas, e faz as pessoas ir para o mesmo buraco, para o mesmo erro, e perdendo. O próximo dos mormons, né, é o outro testamento de Jesus, que ele fala que foi um anjo que entregou para o fundador dessa seita. Né? Enquanto que se nós lemos a palavra, o apóstolo já falava que se viesse um anjo ou qualquer outra pessoa explicar sobre esse fundamento, que não aceitasse. Então, com um versículo, você destrói toda a doutrina dos mormons, mas a pessoa às vezes não tem esse acesso, não tem esse conhecimento, e acaba ficando presa. Verdade, seja anátema, seja separado, seja maldito. Ainda que venha um anjo lá do céu, lá, falar outro evangelho, seja maldito. Por quê? Porque o nosso evangelho, aqui a base, a essência está aqui, irmão. Está aqui, a de Jesus e dos apóstolos, está aqui. Não há nada de falar que uma invenção nova, novas ideias, novos isso, novos aquilo, está tudo aqui. Amém? Outra coisa que eu quero falar aqui a respeito dos anjos, as suas atividades, uma delas é a provisão, que no Antigo Testamento, Deus enviou um anjo para trazer uma providência para o profeta Elias. Abre, por favor, livro dos Reis, primeiro livro dos Reis de Israel. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19, versículo 5, versículo 6.
Quem achou, por favor, E leia. deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e um botilho de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Olha aí. Então você vê que o profeta Elias ali está fugindo de Jezabel, queria matar ele. No decorrer do caminho, ele passa debaixo de um zimbro, ele pede ali a morte. Aí aparece o quê? Um anjo, enviando uma provisão para ele. Então você vê que os anjos, eles trabalham a favor dos seus servos. E trouxe a provisão para o profeta. Rapaz, come, levanta, se alimenta. A tua jornada é muito longa. Amém? Outro texto também, os anjos também dão um livramento. Abre aí Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Capítulo 6, versículo 21 e 22. Por favor, quem achou, leia. Daniel capítulo 6, versículo 21 e 22. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha, viu? Você lembra quando teve uma reunião de algumas autoridades para tramar contra Daniel, que no espaço de 30 dias não fizesse nenhuma petição, a não ser se fosse só apenas o rei? Você lembra? Por quê? Porque Daniel era um homem íntegro, reto, e aqueles homens invejosos para poder tramar alguma coisa, poxa, não tem como pegar Daniel em nada. O cara é um cara reto, um cara íntegro, um cara, uma moralidade reta, íntegra. Como é que eu vou pegar esse cara aqui? Como? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar ele do seu Deus. Vamos fazer um decreto no espaço de 30 dias, e aquele que não fizesse nenhuma petição somente ao rei, esse vai para a cova dos leões. Então Daniel, ele foi pego em oração, justamente aquilo que ele mais fazia, ele foi pego ali, foi lançado na cova dos leões, jogou lá na cova lá, botou a pedra, selou, e diz o texto que o rei ficou meio turbado na madrugada, não dormiu, porque era uma pessoa muito íntima do rei. E naquele momento, quando ele chega no dia seguinte ali, que ele vai até a cova e vai chamar pelo Daniel, ali Daniel ali fala com o rei. O texto diz que Daniel fala que um anjo foi lá na cova, fechou a boca dos leões. Então você vê que os anjos, eles trabalham em favor dos seus servos. E Daniel foi livrado da cova dos leões. Agora, todos aqueles que trabalham contra Daniel, diz a Bíblia que quando eles foram botar somente na entrada da cova, os leões já estraçaram todos eles. Amém? Então os anjos, eles trabalham em favor dos seus servos. Abra também Atos capítulo 5. Aqui nós estamos falando a respeito das atividades dos anjos. E falando a respeito da provisão, levou a provisão para o profeta Elias, deu livramento para Daniel na cova dos leões, libertou os apóstolos também. Capítulo 5, versículo 18 e 19. Quem achou, por favor, leia. Atos capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Continua. Pode ir, até o 20. Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então você vê mais uma atuação do anjo ali, agora no Novo Testamento, em prol dos apóstolos. Então eles foram lançados na prisão,
O anjo foi lá, a mão de Deus, libertou os apóstolos e deu uma ordem para ele voltar para o templo para pregar a palavra. Então você vê que os anjos, eles trabalham em favor o quê? Dos seus servos. Claro, são seres invisíveis, pode aparecer? Pode. De uma forma celestial? Pode, se Deus quiser mostrar, Deus pode mostrar. Mas são seres invisíveis, mas são reais, são elevados, têm poder, são submissos e trabalham em favor do povo de Deus. Outra coisa também importante é que sabemos que existe uma hierarquia angelical. A gente sabe disso, que existe uma hierarquia angelical. Existem anjos, existe o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel, os querubins, os serafins. Então, a gente pode ver aqui no texto de Daniel capítulo 10, abre aí por favor, Daniel capítulo 10, que o anjo Gabriel, o anjo ali, trouxe uma resposta para Daniel. O seu versículo 12 ao 13. Versículo 12 e 13 do capítulo 10 de Daniel. Quem achou, por favor, leia. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração, compreender a humilhar-te perante o teu Deus, não são ouvidas as tuas palavras, eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs diante de mim. 21 dias e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Ponto. Então você vê que Daniel estava no propósito, 21 dias, não comeu, não bebeu vinho, ele ficou em propósito ali, ele teve uma visão, e essa visão era longa e prolongada, sendo que a resposta já estava por ordem divina para Gabriel descer com a resposta para ele. Porém, diz a Bíblia que o príncipe, demônios que estavam atuando nas esferas da atmosfera celestial, estava impedindo do anjo Gabriel descer com a resposta. Então Deus teve que fazer o quê? Enviar o arcanjo Miguel contra o príncipe do reino da Pérsia. Então Deus teve que enviar o arcanjo Miguel, o anjo-chefe, comandante. O arcanjo Miguel teve que vir intervir naquela batalha, porque anjo Gabriel, ele não é de guerra, ele é só apenas um carteiro, um mensageiro. Então ele teve que vir intervir naquela batalha, travou a batalha, venceu. O anjo Gabriel pôde vir levar a mensagem para Daniel. Você pode perceber também que no Novo Testamento, quando Zacarias estava no templo, estava oferecendo incenso, da Bíblia que apareceu o anjo Gabriel para ele, levando as boas notícias de que ele seria um pai. Então, que ele seria pai. Então, assim, os anjos, eles trabalham também em favor, dando resposta. Mas agora no Novo Testamento, por intermédio da igreja, a igreja não precisa buscar anjos para ter uma revelação divina, nem uma resposta divina. Hoje a igreja tem a palavra e tem o Espírito Santo para comunicar a sua vontade para com os homens. Amém, meus irmãos? Então hoje, você pode perceber que no decorrer das atividades dos anjos, no Novo Testamento, ela foi se diminuindo, as suas aparições. Por quê? Porque a igreja agora tinha o Espírito Santo para ministrar, em favor da sua igreja. Não precisava de anjo para enviar, para trazer uma resposta. Simplesmente levantava uma pessoa e trazia a mensagem. Pode falar, não? Fazendo uma pergunta aqui. Pode falar. Assim, é como eu falei, irmãos, os anjos são seres invisíveis. Agora, se Deus quiser mostrar o campo espiritual para mostrar que viu um anjo, pode mostrar, pô. Mas assim, não vai tornar a edificação para a igreja em nada.
Entendeu? Não, os anjos, eles obedecem à vontade divina. Aí em Salmos, como lemos aqui, se não me engano, 103, 108, que os anjos só obedecem à vontade divina. Anjo não obedece aos homens. Vamos voltar lá rapidamente? Abra aí, por favor, Salmos. Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20, só para a gente ficar claro aqui, porque às vezes a gente tem uma pergunta, irmãos, e às vezes aquela pergunta já tem base para isso, tem resposta, e traz a pessoa a edificação, amém? Salmo 103, versículo 20, quem achou, por favor, lê novamente aí. Bendizer ao Senhor, anjos seus magníficos, em poder que cumpre a sua ordem, obedecendo a voz da sua palavra. Olha aí. Então a resposta está aqui. Quem invoca, o único que invoca ao anjo está errado. Está aqui. Então, o Senhor. Amém, meus irmãos? Eu não posso falar, Gabriel, desça agora, Miguel. Não existe. Por quê? Para a gente poder diferenciar aqui. Olha só. Miguel, Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel nunca vai descer na igreja. Por quê? Se você foi. Sim. Assim, assim, irmão, posso falar aqui? É que eu vou voltar a falar de novo aqui. Os anjos, eles podem atuar aqui na igreja, podem aparecer? Pode, se Deus permite, pode. A pessoa pode ver? Pode. Mas em que sentido o anjo vai acrescentar alguma coisa na igreja? Nada. Entendeu? Por quê? Porque, não, eu vou entrar nesse assunto aí de anjos aí. Eu vou entrar, se der tempo, eu vou entrar aqui rapidinho. Então, não podemos fazer isso. Rapidamente, gente. O pessoal confunde também por causa do Salmo 91, versículo 11, que diz: porque aos anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os caminhos. Aí muitas pessoas fazem a confusão da interpretação desse versículo, porque aos anjos dará ordem, mas a ordem vem de Deus para que ele te guarde. Exatamente. Entendeu? Isso aí. Exatamente. Depois acabam confundindo, achando que os anjos obedecem a minha ordem. A Bíblia mostra que, como lemos aqui, os anjos só obedecem à vontade divina. E uma outra coisa para a gente fechar aqui rapidamente, Arcanjo Miguel. Primeiro, Arcanjo Miguel ele é príncipe do exército do Senhor. Arcanjo Miguel só trabalha em favor de Israel. Pode ver aqui no texto de Daniel, capítulo 10, com calma você em casa. Arcanjo Miguel só trabalha em favor de Israel, irmãos. Se você escutar, Arcanjo Miguel veio. Você sabia que tem até igrejas aí que tem cadeira para o Arcanjo Miguel? Tem cadeira separada cativa do ministério para ele sentar. Ó, gente, o Arcanjo Miguel vai sentar aqui, tá? Deixa ele ali. Essa cadeira guerreira para ele. Isso é herético. Oi?